Shalom a todos. Voltamos aqui com mais um insight. Agora, com a benevolência de Hashem, vamos falar um pouco sobre a porção Haye Sarah, que é uma porção extremamente importante para entendermos a importância dessa mulher, essa grande matriarca para o povo de Israel. Como a sua vida contribuiu para que o povo de Israel fosse, para que o povo de Israel sobrevivesse e se mantivessem com base nos méritos da vida dessa grandiosa mulher. O texto da Torá, que é santa, nos diz assim: e a vida de Sara foram 127 anos, os anos de vida de Sara. E a grande coisa que nós vemos aqui na Torá é que no texto em hebraico divide centenas, divide dezenas e divide as unidades. Claramente, quando se lê na Torá, no hebraico, aparece a palavra 100, depois aparece a palavra 20, depois aparece 7. E só sobre essa forma ortográfica, só sobre essa forma escrita, existem várias explicações. E eu quero me ater a uma delas, que está contida no Or HaHaim, que nos diz que a vida de Sara foram divididas em 3 momentos. Os primeiros 100 anos ela viveu em grande sofrimento. Os primeiros 100 anos era como se ela não existisse, porque ela não conseguia, ela não se via cumprindo o propósito pelo qual ela foi criada, que é ser mãe. Nós podemos perceber essa mesma frustração em Rivka, em Rebeca. Quando ela chega para Yaakov e diz: dê-me filho, se não morro, era como se ela estivesse morta. Mais para frente nós podemos ver o sofrimento de Hannah, a mãe de Samuel, o profeta Samuel. Como ela sofre por não ter filhos. Como ela se lamenta por não ter filhos. Porque essa é uma parte extremamente importante para a vida da mulher. Que é trazer dentro de si uma vida, gerar dentro de si uma vida, ter uma vida, uma alma sendo criada, se desenvolvendo dentro de si. Isso é um mérito gigantesco. E Sara queria ter esse mérito. E por isso, os sábios vão dizer que a vida dela foi dividida nessas 3 etapas. Foram 100 anos de peregrinação do lado do seu marido, temendo e obedecendo ao Eterno, guardando todos os aspectos relacionados a uma vida modéstia, de tzniut. Depois a vida de Sara tem uma reviravolta quando, na segunda parte da vida dela, após os 100 anos, ela recebe nos seus braços o seu propósito, que é Yitzhak. E os próximos anos, que é a terceira parte, que é dedicada à educação de Yitzhak, ao crescimento dele, ao desenvolvimento dele. E a vida dela, a vida de Sara, foi uma vida inteiramente, amplamente dedicada à constituição da sua família. Por quê? Porque ela sabia que ela seria a mãe de uma grande nação. Ela precisava dar o máximo para isso, ela precisava se dedicar a isso. Então ela viu por profecia quão grande seria o povo de Israel. Então ela se tornou esse grande exemplo tão grande que os sábios vão dizer que Sara
ela nunca cometeu nenhum pecado. E precisamos entender isso. Isso não significa que ela viveu uma vida inteiramente perfeita, mas significa que as ações de Sara não causaram consequências no coletivo que dependia dela. Esse é um grande conceito de viver uma vida equilibrada. Se nós pegarmos o nome Sara e analisarmos dentro da gematria, o nome de Sara equivale a 505 quando reduzimos dá 10. Por que o nome dela dá 10? Porque 10 significa muitos, não é verdade? Se nós pegarmos, por exemplo, o que Elcana fala para Hannah, ele vai dizer assim: olha, nem se você tivesse 10 filhos, e 10 não significa literal que ela teria 10 filhos, mas que teria muitos. Quando o servo de Abraham ele vai levar uma amostra da riqueza que seu amo tinha para trazer a esposa de Isaac, ele leva 10 camelos. Por quê? Porque 10 significa muitos. Então Sara, o nome de Sara, quando você pega as letras em hebraico, cada letra tem o seu número, e quando você soma as letras dá 505, quando você soma reduzindo para dezena, você tem o número 10, que significa que ela seria mãe de muitas pessoas e que a vida dela iria influenciar muitas pessoas. E é por isso que os sábios vão dizer que ela nunca pecou. Ela nunca pecou porque as transgressões dela não impactaram o coletivo. Foram transgressões individuais. E aqui eu quero trazer um conceito extremamente importante para nós refletirmos. Pode um homem pecar contra Deus? Seria um homem tão grande? Seria um homem tão importante assim a ponto dele individualmente pecar contra Deus? Será que o pecado individual é contra Deus ou o pecado é contra mim mesmo? Quando eu peco, eu ofendo, eu firo a minha natureza. A natureza de Deus permanece imutável. O meu pecado não muda a natureza de Deus. Nem para me amar menos. E se eu não viver, se eu não pecar também, não fará com que Deus me ame mais. Ou nos ame mais. E aí o Elihu, quando ele tá ali com Jó, com Iov, ele tá ouvindo tudo que os amigos de Iov falou, e ele tá quieto, calado, aguardando a oportunidade de falar. E quando ele toma a oportunidade de falar, inspirado pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Eterno, ele fala algo extraordinário. Eu quero trazer para exemplificar o que eu estou a dizer. Ele diz assim: se pecares, que mal poderás fazer contra Deus? Ele pergunta para Jó. Ainda que seus pecados fossem muitos, em que isso afetará a Deus? E ele replica a pergunta: se você proceder de forma justa, o que Deus te dará? Ou o que receberá Deus das tuas mãos? Isso quer nos dizer que o pecado, quando ele é individual, ele não causa nenhuma inferência em Deus, nenhuma referência, nenhuma interferência ao Criador. O Criador permanece sendo o Criador. Agora, o problema é quando o meu pecado compromete o coletivo. Quando o meu pecado compromete as gerações que virão posterior a mim. Com um mau exemplo, com um mau comportamento, com as consequências dessa minha transgressão. Porque aí quando eu peco contra o coletivo, contra o clã, contra a comunidade, contra aquele lá, aí exige-se
nos tribunais celestiais a justiça, que foi o que aconteceu com Zimri, o príncipe de Shimon, que peca com a midianita. E o pecado dele, por ser um roxo, um cabeça, interfere na comunidade. Ele peca contra a comunidade de Israel. E isso exige uma reparação, exige então uma justiça. E quem é que faz essa reparação? Quem é que faz essa justiça? Quem faz essa justiça é Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Ele vai lá e espeta com a sua lança Zimri e a midianita. E aí cessa a praga, cessa as pessoas de morrerem no coletivo. Davi Amelech também, quando ele peca, perceba que o pecado de Davi com Betseba não cai essa influência sobre o povo. A influência do pecado de Davi cai sobre ele e sobre sua família. Agora, quando Davi, incitado por Satã, vai lá e conta ao povo, lembrando que não era problema, não era errado contar ao povo. Existia uma regra, uma maneira, uma forma prescrita para se contar ao povo através do meio shekel. Davi não considera esta forma de contar o povo e ele peca contra o povo. E isso faz com que as pessoas comecem a morrer. E ali ele vai consultar o sacerdote, ele vai lá na eira de Araúna e ele vê lá o anjo com a espada e ele diz que caiu nas mãos de Deus. Que muito grandes são as suas misericórdias. Porque Davi contou o povo e não deveria ter contado o povo da forma como ele fez. Deveria ser convocar um censo por meio do meio shekel e contar o povo. Mas o que isso quer? Isso tem a ver com Sara. Tem a ver com que Sara não cometeu nenhuma dessas transgressões. É isso que os sábios vão dizer na Guemará. Que ela manteve-se uma vida as transgressões dela não impactaram a árvore da vida. Daí o nome dela ter também a raiz gemátrica número 10, que alude às 10 sefirot, as 10 qualidades, as 10 midot, que nos leva a perceber quão equilibrada foi a vida de Sara. E essa influência e esse estilo de vida de Sara precisava ser replicado, precisava se dar continuidade a isso. Por isso a preocupação de Abraham em buscar a esposa de Isaac dentro do mesmo nível de Sara. Por isso que ele faz Eliezer jurar que iria buscar alguém lá da sua família, alguém que já havia sido preparado. E quando que Rivka foi preparada? No momento em que Isaac está sendo ali oferecido, que está sendo atado, está acontecendo a sua queidada, sua amarração no altar, a Torá nos diz que nasce Rivka. Então, a alma gêmea de Isaac estava sendo preparada. Mas a alma gêmea de Isaac não se parecia com Isaac, se parecia com Sara. Se nós pegarmos a gematria do nome Rivka, também vai dar o número 10. Vai dar 307. Que quando reduzirmos, dá o número 10. Que significa que Rivka tinha na sua essência esse estilo de vida equilibrado que permitiria com que ela passasse por essa vida e fosse uma ótima referência para o povo que deu-se início em Sara e que ela seria agora a segunda geração a dar continuidade disso. E nós vemos que Rivka foi uma mulher gigantesca diante da Torá de Hashem, a ponto de Hashem falar com ela, assim como Hashem falou coisas para Sara que não falou para Abraham. E Hashem falou com Rivka coisas que não havia dito a Isaac, fez com que Rivka conhecesse coisas que Isaac não conheceu, fez com que Rivka conseguisse separar
escolher entre Esav e Yaakov. Mas não uma escolha pautada pelas emoções, sim uma escolha pautada pelas razões e pelas motivações corretas. Porque ela viu que Yaakov seria o príncipe de Deus. Ela viu por profecia e também porque Hashem falou com ela: o menor governará o maior. E essas são as lições que nós podemos tirar. As nossas transgressões precisam, quanto executadas, nós precisamos ter essa consciência, se nós não iremos pecar contra o corpo. Por isso que nós lemos lá Shaul falando, o apóstolo Paulo falando, aquele que peca comendo e bebendo de forma indigna peca contra o corpo, contra a comunidade, contra a Kahal. Não é contra o individual. O Kiddush, ou Pesach, ou a ceia, ela não está tratando do indivíduo, ela está tratando do coletivo. Como é a sua relação com o coletivo? Se você não considera o coletivo nas suas ações, se você não considera o coletivo nas suas, nos seus desejos de que o coletivo cresça junto contigo, que haja um sucesso coletivo, não somente um sucesso pessoal, então você peca contra o corpo. Se tu peca contra o corpo, tu influencia as gerações que virão após de você. Após nós, por quê? Porque nós seremos o espelho da próxima geração. Assim como Sara foi o espelho de Rivka, Rivka foi o espelho de Rachel, e assim consecutivamente, nós também seremos espelhos de alguém. E a pergunta é, quando as pessoas olham para esse espelho, o que elas veem? Que Hashem, o Rei de Israel, abençoe a todos. Tenham todos um deleitoso Shabbat. Shalom, shalom.